O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela vai. Ela então responde que está indo ao shopping e ele pergunta se ela está indo passear e ela responde que ela está indo fazer compras. Em seguida, ele pergunta o nome dela e fala seu nome e se apresenta para ela dizendo que se chama Nate. Em seguida, ele fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar um para ele. Ela responde que ela está ocupada e tem que ir para o shopping. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não porque ela tem namorado e que ele também não faz o tipo dela porque ele é muito baixinho. Ele então pergunta se pelo menos eles não podem ser amigos e trocar um Instagram e ela responde que é melhor não. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua McLaren. E não demora muito para a garota voltar e vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate então responde que a McLaren é dele e pergunta se ela gostou. E ela fala que sim e pergunta se ele ainda precisa de ajuda. E ele fala que sim e chama ela para eles conversarem dentro da McLaren. E ela fala que tudo bem e entra na McLaren com ele muito interessada. Dentro do carro, ele pergunta se ela é mesmo de Miami e ela responde que sim. Ele então pergunta se ela gosta da cidade e ela fala que sim, mas quer viajar para conhecer outros lugares. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele responde que só estava tentando falar com ela porque ele queria arrumar um bom lugar para ele ir. Ele então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não, que ela está bem solteira e pede desculpas por não ter dito a verdade para ele. Nate fala que tudo bem e fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ela então fala que eles podem ir para o shopping para eles comerem alguma coisa e ele comprar presentes para ela. Mas ele fala que não vai comprar nada disso. Ela então fala que ele queria sair com ela e queria seu número. Ele fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. E que ele está vendo que ela não é a mulher que ele achou que ela fosse. Em seguida, ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que só quis dar uma chance para ele depois que viu sua McLaren. Ele fala para ela descer do carro porque ela não faz o tipo dele. Ela desce do carro achando ruim e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela. E ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que ela não tem nenhum namorado. Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda. E ela responde que quer ficar solteira no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor. Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho. E ela responde que sim, que ele parece o avô dela. Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede. E vai na direção da sua gloriosa Lamborghini.
E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O YouTuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O YouTuber então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O YouTuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O YouTuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o YouTuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber.
O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez, sem nenhuma dificuldade.
Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dar um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal.